Bom, primeiro, boa tarde a todos, um prazer estar com vocês. Difícil falar de inteligência de vida, né? Que eu sou assim um pouco mais jeitão. Eu tenho a minha escola também, a Escola de Vôlei Bernardinho, vocês vão ver algumas imagens lá fora. E é muito interessante, quando eu conheci o Lívio, eu tenho duas filhas que estudam na Eleva, e eu tenho um filho que não estudou na Eleva, mas que é muito inteligente, que diz respeito à inteligência de vida. Se ele quiser ser um treinador um dia, ele vai ser um treinador muito melhor do que eu, porque ele tem realmente uma inteligência emocional que ele desenvolveu, acho que ele pegou mais da mãe, não do pai, e ele vai poder realmente passar os valores, de uma coisa de viver de uma forma muito mais inteligente, do ponto de vista emocional, do que certamente o pai, ao longo desses anos, tentou passar para ele. É difícil para mim falar do projeto, eu conheci um pouco mais do projeto, minha filha está no ensino fundamental, a menor, a mais velha está, nesse momento, nos Estados Unidos, egressa aqui da Eleva, fazendo um curso fora, segundo semestre fora, e é impressionante o desenvolvimento dela com 1 ano e meio dentro do livro, do programa. Realmente está naquela fase já de execução, né, ganhando confiança, ganhando, sabe, querendo fazer, querendo realizar, tirando os sonhos da cabeça, tirando do papel algumas ideias e realmente implementando. E eu quero falar assim de temas, eu não quero também entrar no mérito específico do programa, porque eu não sou um conhecedor, vocês estão aplicando, então quem não está aplicando, né, já tem conhecendo, e tem pessoas muito mais inteligentes, espertas no assunto para falar disso. Eu quero falar de alguns temas que para mim são relevantes, que dizem respeito ao meu dia a dia, no desenvolvimento de jovens. Eu digo a vocês, a minha carreira como treinador, e hoje sou professor da PUC do Rio de Janeiro, numa matéria chamada Liderança Empreendedora, falar com jovens empreendedores, conceito de liderança. Eles são muito bons, eventualmente, em tecnologia, desenvolvimento de projetos, mas lidar com gente, liderar pessoas, ainda é uma carência muito grande, né, que esses jovens têm, é um pouco passar a minha experiência para eles. Mas, certamente, minha carreira teria sido mais simples se o LIVE já existisse há mais tempo e mais jovens fossem formados com ferramentas dessa natureza. Lidar com sentimentos, né, conquistar confiança, saber, né, enfim, desenvolver uma série de habilidades, aptidões, né, e depois, capacidade de realização. Eu quero falar um pouquinho disso, daquilo que eu tentei fazer com jovens, não tão jovens quanto das escolas, mas jovens que chegavam muitas vezes para jogar comigo aos 17, 18, 19 anos, com pouca inteligência de vida, com pouco de vivência, mas com uma capacidade, às vezes, física muito interessante, potência, alguns aspectos também, sob o ponto de vista emocional, bacanas, positivos. Quem está comigo lá? Tem um passador, alguma coisa? Vamos no primeiro chat lá, por favor? Dá uma passada para mim lá. Obrigado. Falar um pouquinho disso aqui, que é o tema, as pessoas falam empreendedorismo, né, fazer e tal. E todo jovem, acredito eu, desde o início, e o esporte é muito interessante, porque o esporte, ele simplesmente, ele ilustra melhor qualquer situação que você queira passar para qualquer jovem. Exemplo, olha, para tudo que você quiser realizar na sua vida, você tem que colocar esforço naquilo. Você tem que se dedicar e tal, para que você possa ter êxito naquilo que você quer fazer. Poxa, eu quero ter êxito na matéria X, eu quero conseguir isso. Ok, para isso você precisa colocar esforço. A resposta no esporte é muito rápida. Por exemplo, um jovem, quando vê alguém realizando lá um determinado movimento, eu quero dar o saque que nem aquele rapaz, aquele cara da seleção dá. Ele vai para a quadra, no treinamento, ele repete, rapidamente ele consegue ter. Muitas vezes o processo de educação, ele é mais longo, ele chega a ser frustrante em certos momentos, quando o jovem não percebe que ele conquistou algumas coisas. Mas a preparação é a base de tudo. Quando meu filho saiu de casa, aos 16 anos, para ir jogar, ele me disse, pai, eu vou empreender na carreira esportiva. Ele tinha feito vários esportes, eu vou tentar a carreira em Florianópolis, uma equipe de vôlei que tem em Florianópolis, porque me convidaram para ser, digamos, o terceiro jogador na minha posição, e deram para ele lá um quarto de empregada no apartamento onde moravam vários bons jogadores, sobrou um quarto de empregada para aquele menino que não tinha condições, jovem ainda, nem alimentação pagava, de alimentação eu pago, nada mais, imagina, um jovem de 16 anos, Florianópolis com grana no bolso, não vai empreender nada, né? Vai ficar na flauta. Então eu falei, não, eu pago a alimentação, o resto você se vira. Ele voltou, 16 para 17 anos, voltou para a universidade, mas ele queria empreender no esporte, ele foi então atrás do sonho dele, se preparar. Eu dizia a ele, cada vez que eu viajava, eu sempre viajando para cima e para baixo, eu costumo dizer que eu passei, ele tem 31 anos hoje, 32, eu nunca fui a uma reunião de pais dele, eu espero que ele não esteja traumatizado, mas eu tenho vários irmãos, passaram por procuração, porque eu estava sempre viajando. A primeira reunião de pais que eu fui, foi na Escola Eleva, em 2017, quando eu deixei a seleção, eu fui na primeira reunião de pais da minha filha Júlia. E eu quero contar apenas um pouquinho daquilo que eu vivi naquele momento. Primeiro, a reunião foi espetacular. Né, os diretores, professores, os pais, e eu sentei na última cadeira lá, porque como um debutante em reuniões de pais, não sabia a dinâmica e não queria atrapalhar, então fica lá quieto, não atrapalha a dinâmica. Então, fui ouvindo. Uma coisa me incomodou, quero apenas dividir com vocês, daquilo que me incomodou, que todos os pais que deram algum tipo de depoimento, elogiavam, falavam, debatiam temas, mas todos eles, sem exceção,
falavam em preparar seus filhos e dar a eles condições e ferramentas para eles se sentirem seguros para ir embora. Estudar fora, empreender fora, viver fora. Devem passar por esse tipo de situação, devem sentir isso também. E eu, no final dessa história toda, o Amaral, o diretor, me viu: Bernardinho, você está aí, quer falar alguma coisa? Agradeci a oportunidade de debutar numa reunião de paz, obrigado por me receberem, e gostaria de falar uma coisa a vocês. Vocês hoje aqui, os depoimentos que deram, falaram sobre isso e tal, e vocês estão corroborando, confirmando uma conclusão a que eu já havia chegado, e vocês hoje realmente confirmaram isso. Todos que aqui falaram em mandar seus filhos para fora. Ou seja, nós, como geração de pais, eu mais velho que vocês mais jovens, de crianças menores, falhamos em construir um ambiente propício para que eles pudessem permanecer, investir, empreender, fazer suas carreiras, viver. Nós falhamos em criar isso. E que futuro nós teremos se nós estamos querendo um outro país, né? Que eles vão viver em um outro país e não viver no outro Brasil? Se nós não trouxermos eles para nos ajudar nessa construção, é por eles que nós temos que fazer. Esse é um dos motivos pelos quais, de uma certa maneira, eu me envolvi no processo político, no sentido de ajudar a tentar mudar, né, o sistema que está aí. Mas eu falo sempre isso de preparação. Os jogadores dizem que eu sou obsessivo no tema preparação. Dizem, inclusive, eu sou viciado em treinamento. Eu não sei se é verdade, mas se ficar uns 2, 3 dias sem dar treino, começa a tremer um pouco. Então, é crise de abstinência. Nada substitui a preparação. Capacitação, desenvolvimento da sua capacidade de realizar. Os jovens têm que ter clara noção de que, para tudo que eles queiram fazer, existe um pilar sem o qual isso não vai acontecer, por mais dom que eles tenham, que é a capacidade de se preparar para desenvolver as suas capacidades de realizar, por mais dom que ele tenha. Há um filme muito interessante, chamado Miracle on Ice, que fala sobre um time de hóquei sobre gelo, que ganha uma competição que era impossível de ganhar dos soviéticos, nos anos 80, uma história real. E há uma cena onde jogadores meio universitários, ainda jovens, jogando contra os grandes soviéticos, medalhistas de ouro, o treinador, um pouco assim, digamos, exigente como eu, ou digamos, pouco paciente como eu, ou digamos, um pouco neurótico como eu. Eu tinha vários apelidos na seleção. O Serginho Escadinha, que é uma das figuras mais interessantes, me chama até hoje de patrão, manda mensagem: patrão, como é que você está e tal. O Giba me chamava de chefe. O Gustavo, aquele ruivão grandão, me chamava de professor. Mas a maior parte do tempo, eles me chamavam de psicopata. Porque essa minha obsessão por uma das coisas mais interessantes, eu dizia assim: eu tenho que convencê-los diariamente, ou quase diariamente, a fazer algo que eles não querem fazer, eventualmente, para chegar onde eles querem chegar. O tema, não vamos falar um pouquinho disso, né, rapidamente, mas eu digo a vocês, eles têm que, primeiro, acreditar nisso, sentir que estão crescendo. Eu digo a vocês, a única fonte de satisfação que eu conheço é a sensação do crescimento. Quando eles desenvolvem uma aptidão qualquer, conquistam alguma coisa, isso dá um senso de alegria, de felicidade, né? Accomplishment, conquista. Isso gera realmente satisfação. É por aí que a gente tem que ir. Mas preparação. Eu dizia para o meu filho simplesmente isso. Eu viajava muito, ele estava sempre longe, distante. Contato naquela época, 15, 20 anos atrás, era mais difícil. Eu dizia a ele: lembre-se que cada dia que você deixar de se preparar, de se estudar, de se dedicar àquilo que você, né, a atividade que você realiza, é um dia a menos que você tem para se aproximar da realização do seu sonho. O Projeto Livre, ele deve certamente, né, encampar pais, porque é das, né, relações. No esporte a gente tem muito isso. Os pais querem, no estudo também, na educação, muitas vezes realizar os seus sonhos através dos seus filhos. No esporte, então, é muito claro isso, né? Ver lá os pais neuróticos, os filhos realizem. Nós queremos ver os filhos realizados, felizes, fazendo aquilo né? Então, é muito complicada essa situação. Eu digo sempre aos pais isso. O sonho é deles. Deem as ferramentas, propiciem as formas para que eles realizem o sonho deles. Cobrem. Uma das coisas mais interessantes: Bernardinho, você cobra muito, cobrança, né? Você é exigente, cobrança. Eu falei: cara, só você faz isso, cobrar. Mas eu digo sempre aos jovens isso, né? O que significa cobrar? Você vai cobrar de alguém, num determinado nível de desempenho, em qualquer área, de alguém que não tem capacidade para isso? Né? Por exemplo, a minha filha, no primeiro ano, ela estava em outra escola, antes da Eleva, e ela chegou em casa, no primeiro ano que ficou mais sério, estudo mais formal, com notas e tal, terceira, quarta série, enfim, não lembro. E ela chega lá com as notas, o boletim dela, a pior nota ela tinha sido 9. Falei: Júlia, parabéns, 9. Espetáculo. A partir de agora, a linha de corte é 9. Pô, rapaz, não é possível, a vida não é justa e tal. E começou, tal, porque eles acham sempre que a vida não é muito justa, né? Não, filha, não fui eu que dei o parâmetro, foi você.
Se eu permitir a você que você se acomode e não desenvolva o seu potencial, em algum momento no futuro você vai cobrar de mim. Mas por que você não cobrou de mim? Se ela demonstrou capacidade, se ela tivesse demonstrado como demonstrou, quando ela veio para a Eleva, que tinham mais demandas diferentes, não, vamos botar uma ajuda para ela, ajudá-la aqui. Mas não exigir, não desenvolver essa capacidade do jovem de reagir a isso, de suportar algum tipo de pressão, é não prepará-lo para a vida. Então, dar a pressão, reconhecer, mas dar a pressão. Eu vou cobrar, mas fazer. Lembre-se disso. Eu dizia sempre isso. Todos nós que viemos do esporte, quisemos em algum momento matar o nosso treinador. Todos nós. Em algum momento, algum treinador a gente quis matar. Eu sempre digo isso. Quem aqui não quis matar um professor? Então, não é ideia, nem sugestão, é apenas reflexão. Mas quem de nós não se lembra daquela pessoa e diz, se não fosse por ele, eu não teria chegado lá. Se não fosse por ela, eu não teria alcançado aquele patamar. Até papai e mãe, às vezes, nós falamos isso. Mas o fato aqui é do papel. Porque o líder, ao coach, orientador, não cabe fazer aquilo apenas que é conveniente no momento, mas sim aquilo que é certo. E o que é certo, muitas vezes, não é popular, não é agradável, mas é o certo a ser feito. Vamos ao próximo lá? Falar um pouquinho de um tema. É que está aqui um passador, não está? Obrigado. E assistente. Valeu. Está contratado, hein? Motivação. Eu gosto desse tema, mas não tanto. O tema seguinte eu gosto um pouco mais. Mas como motivar os nossos jovens a fazer o que fazem? Eu sempre pergunto isso, o que trouxe o cara para a minha aula lá na faculdade? O que vem jogar no meu time se eu pago menos que os outros times? Há de haver um propósito sempre. Propósito, construir propósito juntos. Qual é a causa? O que move aquelas pessoas? Qual é o seu porquê? Eu digo a vocês, a última geração que eu dirigi, nas Olimpíadas de 2016, foi da técnica, talvez fosse a geração menos talentosa, mas foi a geração que lutou por uma causa mais do que ninguém. Foi a geração mais resiliente, desenvolver a resiliência nos jovens, de lidar com situações de dificuldade, nós vamos lidar permanentemente com isso, como mantê-los, depois de um percalço qualquer, onde eles não entrem numa espiral de desmotivação e tal. Eu falo sempre isso, aos jovens eu falo sempre isso. Perder não é fracassar. Essa é uma das coisas que nós temos que ensinar aos nossos jovens. Eles querem empreender, eles querem realizar, vamos dar possibilidades a eles. Entender que o erro faz parte do processo. Ah, mas você briga muito? Brigo sim, mas eu não brigo quando eles erram. Eu brigo quando eles estão focados, quando eles não cumprem algo que foi pactuado. Mas quando eles erram porque tentaram alguma coisa, ok, desde que aprendam rapidamente e usem aquilo como experiência para não errar de novo, nós temos que aproveitar aquilo. Porque nós rotulamos muito o erro como fracasso. Errar não é fracassar. Perder, quem praticou esporte nunca perdeu. Só não perdeu quem não jogou. Só não errou quem não tentou fazer. Perder não é fracassar. Desistir é. E eles desistem muito rapidamente. Gerar resiliência significa lidar com essas situações permanentemente. No caso dos esportistas, quando o cara se torna de alto rendimento, ele ainda é escrutinado pela população. A imprensa, nós estamos perdendo na fase inicial das Olimpíadas. E muitas críticas, os jogadores queriam matar os comentaristas. Existe uma classe no esporte que ela é uma classe muito superior, é uma casta, eu diria, parentes próximos de Deus. São chamados comentaristas. É um ser superior. O comentarista nunca erra, porque não faz nada, ele só comenta, então não vai errar, não é verdade? E eles criticavam, nas duas derrotas na classificação, criticavam os jogadores. Os jogadores queriam, eu vou contra aquele cara, eu vou matar o cara, os caras são grandes, nós matar, eu fico preocupado, mas enfim. Eu disse assim, se nós vamos parar para tirar pedra em cada cachorro que latir para a gente, nós não vamos chegar lá. Esqueçam, sigam em frente, porque vocês serão criticados. A única forma de não ser criticado qual é? Não fazendo nada, não dizendo nada e não sendo nada. Isso é Aristóteles, ok? The only way to avoid criticism is doing nothing, saying nothing, being nothing. E nós vamos fazer, nós vamos dizer, e nós seremos. E seremos passíveis de crítica. Então, a vida não parecerá sempre justa. Uma das melhores lições, uma dos maiores treinamentos sobre a questão, que muitas vezes eles se sentem, puxa, injustiçados, puxa vida, tal, mas não dá comigo e tal.